Olá, meus irmãos, uma ótima noite para você que está aí acompanhando o nosso programa de hoje, o nosso culto de hoje. Essa é a celebração a Deus da Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca. O costume seria, o normal, né? Seria que eu estivesse fazendo uma live na noite de hoje, como temos feito aí durante os domingos, né? O que seria o horário de culto da igreja. Nós temos feito também, assim como as demais igrejas, a nossa live. Porém, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas eu não consegui postar a live, fazer o vídeo aqui, o vídeo em direto, né? Ao vivo, aqui da minha casa, da nossa casa aqui, eu e a Simone, para o culto de hoje. Eu não sei o que aconteceu. Eu procurei todos os recursos para que eu pudesse executar normalmente, né, a live, mas não foi possível. Não sei se o Facebook, por alguma razão, bloqueou essa possibilidade, ou se o meu notebook sofreu alguma ação, né, desconfigurou alguma coisa. Eu honestamente não sei. Mas o que me importa, na verdade, é compartilhar a palavra de Deus. E se você estiver aí acompanhando essa exibição, né? Não é um vídeo, mas se você estiver acompanhando aí o culto de hoje, que Deus abençoe a sua vida poderosamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Daniel de Araújo e congrego com os irmãos na Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca, São Paulo, interior de São Paulo. E nossa querida e amada igreja está situada na rua Coronel Barros Leite, número 94, no centro, bem no centro da cidade de Santa Branca. O nosso pastor titular, o nosso pastor presidente é o pastor Esdras Moreno Pintor, e eu tenho, como eu já disse, o privilégio, o prazer de poder auxiliá-lo, não é? Sou grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de poder atuar juntamente com os irmãos ali na igreja. O que eu faço, ou o que eu e a Simone, a minha família tem feito, nós não fazemos sozinhos. Nós fazemos porque outros irmãos estão conosco, e o pastor Esdras é a pessoa que tem me dado a oportunidade de servir a Deus, estando à frente, não é, pregando, enfim, fazendo o que na verdade todo crente precisa fazer, que é auxiliar, trabalhar e servir a Deus com alegria. Sou grato a Deus por isso, e as nossas orações, nós não nos esquecemos de pedir a Deus que abençoe o pastor Esdras, como também toda a sua família, não é? E assim também os demais irmãos. Nós somos muito gratos a Deus porque Ele tem nos dado o privilégio, o prazer de servir na igreja do Senhor Jesus. A igreja que foi edificada por Cristo quando morreu e ressuscitou, não é? Venceu a morte, e no seu corpo, na sua pessoa, Ele edificou a igreja. Foi isso que Ele disse a Pedro, não é? Sobre esta pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, porque somente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo o seu corpo poderia ser edificado, porque Jesus é santo, né? Pedro não era. Precisou da graça do Senhor Jesus para ser chamado ao serviço, para ser chamado a ser igreja. Então, sobre a vida de Pedro, ou sobre a pessoa de Pedro, jamais Jesus poderia edificar a sua igreja, porque Ele disse também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nós sabemos muito bem que o próprio diabo pediu a Jesus para atacar Pedro. E Jesus disse: eu não o autorizei. Então toda a autoridade está sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E é em Jesus que nós estamos, não é, meu irmão? É em Jesus
que nós servimos, que nós trabalhamos, que nós operamos. E o Espírito do Senhor Jesus age em nós por intermédio da sua palavra, sua santa e bendita palavra, que daqui a pouco eu vou estar compartilhando com você. E eu quero, neste momento, orar a Deus, pedindo que Ele nos dirija nessa celebração e que, da mesma forma, o Senhor, na ação do Espírito Santo, também dirija a todos aqueles que se reunirem dessa forma, nas suas casas, alguns bem poucos na igreja, não é? Alguns músicos, não é? E o pastor para ali fazer a celebração do culto ao Senhor através de uma live de Facebook ou num vídeo do YouTube, enfim, pelas redes sociais. E assim o Evangelho seguirá sendo pregado. E se essas portas forem fechadas para a igreja, o Senhor Jesus abrirá outras, porque Ele disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. O que dirá um governo humano? Não é verdade, meus irmãos? Então vamos orar. Senhor Deus, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, fazendo uso dessa ferramenta, desse meio de transmissão, para compartilharmos a Tua palavra, para celebrarmos o nome de Jesus. Conserve, ó Deus, para a glória de Cristo Jesus, esta porta aberta, essa ferramenta disponível à igreja até o dia que o Senhor quiser. E se vier a acontecer dessa porta se fechar, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a tua igreja. E é sobre a tua palavra, debaixo da tua palavra, sobre a tua palavra é que nós caminhamos, é que nós existimos. Então, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, para a honra e glória do teu Filho amado, Senhor Jesus, receba o nosso culto, a nossa celebração, pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória para todo sempre. Amém. Eu quero também nessa oportunidade ler o Salmo de número 20. Esse salmo é curto, é um salmo que contém 9 versículos e eu vou ler a partir do verso 1. Salmo de número 20, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Graças a Deus por essa palavra, por essa passagem por esse salmo tão maravilhoso que diz respeito ao ungido do Senhor. E também é direcionado a nós, povo de Deus, não é? Porque Ele nos ungiu, Ele nos chamou para a finalidade de anunciarmos as boas novas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha, né, meus irmãos? Que bênção! O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo e está no meio do seu povo. Que maravilha! Graças a Deus, porque esse Deus de amor, o Senhor Todo-Poderoso,
Deus de infinita graça, por intermédio de Jesus, o seu Filho, Ele nos chamou, Ele nos atraiu para Ele e nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Que maravilha! Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 34, nós vemos o Senhor Jesus deixando estas palavras aos seus discípulos e, consequentemente, também à sua igreja. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Foram as palavras do Senhor Jesus. Faz brotar em nós teu povo verdadeira comunhão e amor. Faz brilhar em densas trevas luz que invade o coração. E é assim o louvor que queremos ministrar, pois nosso querer é teu, Senhor. Quando erguemos nossas mãos para teu louvor, para te adorar, em nós fluir toda adoração, concede a graça e o perdão. Faz brotar em nós teu povo verdadeira comunhão e amor. Faz brilhar em densas trevas luz que invade o coração. E é assim o louvor que queremos ministrar, pois nosso querer é teu, Senhor. Quando erguemos nossas mãos para teu louvor, para te adorar, em nós fluir toda adoração, concede a graça e o perdão. Quando erguemos nossas mãos para teu louvor, para te adorar, e em nós fluir toda adoração, concede a graça e o perdão. E o perdão. E o perdão. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido,
marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir. Essa é a grande verdade de Deus para a vida da igreja. O Senhor nos separou, o Senhor nos marcou para servir a Ele, para servir a sua vontade, o seu reino e para servir o seu povo. Meus irmãos, nessa oportunidade, nesse compartilhamento que eu estou fazendo com os irmãos, como eu disse no início, né, dessa publicação que você está acompanhando, infelizmente, e eu não sei o porquê, não foi possível fazer a transmissão ou fazer a live, né, o vídeo ao vivo do nosso culto, como tem acontecido todos os domingos. Eu não sei, como eu disse, se houve algum bloqueio pela direção do Facebook ou se o meu notebook está apresentando algum problema. Na verdade, eu não sei, eu vou verificar isso. Mas eu disse também que o meu interesse, o meu desejo é que a palavra de Deus seja compartilhada com você e com todas as pessoas que estão acompanhando essa postagem, não é? E que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, nos abençoe, derrame sobre nós a sua graça, a sua infinita graça, e que a sua palavra produza em nós aquilo que o Senhor deseja que seja produzido. Eu quero, nessa oportunidade, ler dois versículos, na verdade, que estão registrados na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja que estava na cidade de Colossos, capítulo 4, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte para aqueles irmãos, para aquela igreja: andai com sabedoria para o que
para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu vou ler mais uma vez. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Muito bem. O apóstolo Paulo, como eu disse, escreveu à igreja. E eu estou falando à igreja. Primeiramente, a igreja a qual eu participo como membro, não é? A Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca, e também a você que talvez esteja acompanhando o nosso culto e que possa não ser da nossa igreja, mas pertence à Igreja de Cristo, à Igreja Universal do Senhor Jesus, à qual o crente pertence. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a essa igreja, ele fez algumas recomendações. Se você ler a carta aos Colossenses, você vai ver que Paulo fez várias recomendações. Ele recomendou aos senhores, não é? Que fizessem justiça aos empregados. Ele recomendou também aos empregados, enfim. E ele disse à igreja que ela deveria andar, viver com sabedoria, não é? E o apóstolo Tiago, em seu capítulo 1, versículo 5, ele diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente. O Senhor dá sabedoria. Se o problema é falta de sabedoria, temos que pedir a Deus e Ele vai dar. Então o apóstolo Paulo recomenda isso a essa igreja. Irmãos, andem com sabedoria para com aqueles que estão de fora. Ou seja, para com aqueles que não pertencem à igreja. Para aqueles que não conhecem a Cristo como vocês conhecem. E ele diz também o seguinte, olha, tudo que vocês disserem, tudo que vocês falarem, que seja uma palavra agradável. E isso não quer dizer, meus irmãos, que a palavra tinha que ser sempre branda, doce. Não. A palavra precisaria ser agradável. Por exemplo, quando você diz a verdade, ou melhor dizendo, quando você mente, a palavra não é agradável. Correto? Quando nós mentimos, aquilo que nós proferimos não é agradável. Porque quando o nosso interlocutor, quando a pessoa que recebeu a nossa palavra ficar sabendo que nós mentimos, essa palavra se tornará desagradável. Porém, quando nós dizemos a verdade, nem sempre a palavra é agradável, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Porém, paciência, porque a verdade precisa ser dita. Salomão escreveu isso, que a verdade ela precisa ser dita. A verdade dita a seu tempo é como maçãs de ouro em taças de prata. Então, a verdade precisa ser compartilhada. Cá entre nós ouvimos muitas mentiras durante o nosso dia a dia, não é? Olha quanta dúvida nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós não sabemos aonde está a verdade, não é? Eu estou me referindo à questão, a essa pandemia que nós estamos vivendo. As pessoas estão duvidando de tudo. Se você conversar com as pessoas na rua, se entrar no assunto, você irá perceber que elas não sabem em quem devem acreditar. Se nos boatos, se nas fake news, se a fake news é mentira, né? Nas notícias que elas veem nas redes sociais, naquilo que as pessoas compartilham, elas não sabem se elas devem depositar confiança na palavra do governo, na televisão. Ou seja, essa pandemia causou um sério problema na vida das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Colossos, olha, que a palavra de vocês seja agradável. E que ela seja temperada, que ela tenha gosto, que ela tenha sabor, que não seja aquela conversa fiada, mas que seja uma palavra equilibrada, que conduza as pessoas
discernimento melhor, né? E tudo isso para que as pessoas, para que a gente saiba como nos convém responder a cada um. O apóstolo Paulo disse: olha, vocês precisam saber como responder às pessoas, não é? E isso é muito importante. Eu disse que a mentira nunca é agradável, mas infelizmente, em alguns momentos a verdade também não é. Porque mentiras são sempre odiadas por todas as pessoas. No entanto, em certas circunstâncias, a verdade também. Todas as pessoas odeiam serem enganadas. E é exatamente por essa razão que odeiam a mentira e os mentirosos, porque a mentira engana, não é? E o mentiroso também nos engana. Contudo, o mais interessante é que o Senhor Jesus Cristo, nunca proferiu sequer uma só mentira. E a própria Bíblia afirma que ele, o Senhor Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O apóstolo Pedro disse isso em sua primeira carta, no capítulo 2. O Senhor Jesus, não cometeu pecado e da sua boca não saiu engano nenhum, não se achou engano nas suas palavras. Logo, entendemos pela clareza da palavra de Deus que em Deus e em seu Filho Jesus nunca houve mentiras, nem enganos. Dizer a verdade sempre foi e será uma preciosidade de valor inestimável. Como eu disse, todas as pessoas odeiam a mentira, mas vez por outra deixam escapar uma mentira e por vezes se zangam quando confrontadas com a verdade. Esse assunto é tão necessário para os dias atuais como nunca foi antes. Hoje, preste atenção, hoje a mentira tem sido diluída e sempre a vemos ser apresentada disfarçada como sendo um recurso que serve ou servirá para oferecer solução a uma situação, seja no âmbito familiar, num conflito de interesses e naquilo que hoje é mais comum, numa negociação comercial. Não é? Por exemplo, você vai comprar um carro, por exemplo, ou você vai trocar de carro. Você fica sempre um pé atrás, tentando descobrir se o vendedor está lhe falando a verdade ou não com relação àquele carro no qual você está interessado em adquirir. Não é assim? Tá. A escolha e preferência pelo uso da mentira é tão frequente que, olha que interessante, meus irmãos, há alguns anos atrás, o corretor imobiliário era chamado de picareta. Sabia disso? E esse título não era pejorativo. Alguns anos atrás, o corretor imobiliário era visto como picareta. Mas esse título não era pejorativo, ele não se ofendia por ser chamado assim. Picareta simbolizava que o profissional da área de corretagem imobiliária tinha pela frente um trabalho árduo, difícil. Ou seja, o corretor imobiliário tinha o trabalho e a função de conquistar clientes e efetuar uma venda. No entanto, devido a tantas falcatruas e mentiras que comumente era, e devido a certos indivíduos desonestos ainda é usada nesse setor do comércio, o título de picareta perdeu seu valor e seu estilo e seu sentido. E passou a ser aplicado a uma pessoa que, para efetuar uma determinada venda, necessita fazer uso do engano e da mentira. Mesmo uma pessoa que costuma mentir, ao saber que foi enganada,
ela se sente mal e ofendida. Imagine uma pessoa que preza pela verdade. A Bíblia é um livro que compartilha verdades e verdades divinas. O Senhor Jesus, certa vez, quando junto a seus discípulos orou ao Pai e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus pediu ao Pai que santificasse todos aqueles que, após terem sido alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, fossem santificados pela própria ação da palavra do Evangelho. E isso significa que todas as pessoas que se declaram crentes em Cristo, filhos de Deus, salvos em Jesus, mas ainda fazem uso da mentira como uma ferramenta de negócio, como uma plataforma no seu dia a dia, como um meio de se comunicar e de se dar bem nesse mercado tão competitivo. Infelizmente, para esses, a palavra de Cristo é: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se essa palavra está ofendendo você, cuidado. Isso pode estar acontecendo porque você tem prazer e não vê nenhum problema em fazer uso da mentira em seu dia a dia. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, afirmou com respeito ao Senhor Jesus que ele, Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Contudo, embora isso seja verdade, algumas pessoas não suportavam ouvir as verdades que Jesus dizia. O evangelista João, em seu capítulo 5, versículos 17 e 18, registrou: meu pai, com respeito a Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus, ao ouvirem Jesus dizer essas palavras, mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Quanto radicalismo, quanta insatisfação, intolerância e quanta violência por conta de algumas verdades. Mas por que as pessoas se sentiram tão ofendidas diante das palavras de Jesus? O que de fato o Senhor Jesus havia feito para que aquelas pessoas manifestassem um comportamento como aquele? Antes de tudo, e primeiramente, é preciso lembrar que aquele dia era um sábado. E de acordo com a lei e o costume dos judeus, ninguém poderia trabalhar num dia de sábado. Mas Jesus, o Filho de Deus, estava violando aquele dia. Queridos, o Senhor Jesus estava violando aquele dia. Ele estava ignorando o que a lei de Moisés recomendava. A lei de Moisés recomendava que o sábado deveria ser observado, guardado, protegido, honrado, mas Jesus estava desprezando o dia de sábado. Então fica aqui a dica. Se algumas pessoas insistem com você para que você guarde o sábado, entenda uma coisa: isso é mentira. Porque o Senhor Jesus ignorou a guarda do sábado. Jesus estava violando aquele dia. O Senhor Jesus estava descumprindo, desonrando, menosprezando, invalidando, transgredindo, e no entendimento daquela gente, dos judeus, Jesus estava profanando o dia de sábado. E de acordo com a lei
quem fizesse uma coisa dessas deveria ser morto. E aquelas pessoas conheciam muito bem o que estava escrito no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 14. Guardareis, pois, o sábado, porquanto é um dia santo para vós. Quem o profanar deverá ser castigado com a morte. Todo o que realizar nesse dia algum trabalho será exterminado do meio de seu povo. E diante dessa verdade, aquelas pessoas estavam dispostas a cumprir a ordem. Em segundo lugar, o que levou aquelas pessoas a uma decisão tão drástica e radical foi o fato de Jesus não apenas ter ignorado a guarda do sábado, mas ele havia dito algo muito pior. Publicamente, o Senhor Jesus afirmara que seu Pai era o próprio Deus. E ao dizer essas palavras, ele se igualava a Deus. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo verdades, porém verdades que aquelas pessoas não estavam dispostas a ouvir. Mas quantas vezes dizemos verdades e as pessoas sentem-se ofendidas? Quantas vezes anunciamos as verdades da palavra de Deus e somos criticados, ridicularizados? Quantas vezes cristãos, por anunciarem o evangelho de Jesus, já foram ameaçados, espancados, presos e mortos? Que mal há em anunciarmos a palavra de Deus? A resposta é muito simples, meus irmãos. Para muitas pessoas, a verdade deve ser dita para os outros, mas não para elas. A verdade aproxima pessoas, porém mais afasta do que aproxima. Se eu e você decidirmos por manipular a mensagem do evangelho, teremos grandes chances de estarmos à frente de uma igreja com um grande número de pessoas. No entanto, se decidirmos pregar a mensagem do evangelho como ele é, fatalmente veremos acontecer o que aconteceu com Jesus. No evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 65 e 66, lemos assim: Por isso, disse Jesus, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A verdade que Jesus pregava era poderosa para libertar as pessoas e perdoar seus pecados. E ainda hoje, o Evangelho de Cristo tem sido anunciado a todas as pessoas e de todas as nações e é poder de Deus para salvar. É evidente que a mensagem de Deus está firmada sobre a verdade. E essa verdade chama-se o Senhor Jesus Cristo. E todas as pessoas, homens e mulheres, que anunciam essa mensagem devem fazê-la sem ocultar sequer uma só vírgula, ainda que essa mensagem possa vir a ferir conceitos, pensamentos e comportamentos. Meus irmãos, já estamos vivendo, a Igreja de Cristo já está vivendo os dias que o apóstolo Paulo disse a Timóteo que chegaria. Em sua segunda carta endereçada ao jovem pastor Timóteo, Paulo escreveu: Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. A recomendação do apóstolo a Timóteo é válida também para a igreja hoje, ou seja, afastem-se de todas as pessoas que apresentem um comportamento como esse. E se essas características forem encontradas numa pessoa que se declare um crente na pessoa de Jesus, repreenda-a duramente. E se após ter sido repreendida e não venha a se render aos mandamentos e ordenanças do Evangelho de Cristo, considere-a como um gentil e publicano. Todos nós preferimos a verdade, mas nem sempre estamos dispostos a absorvê-la.
escolhemos não causar conflitos, decidimos por não ofender ninguém, preferimos a política da boa vizinhança e, ao invés de sermos amigos de Deus, escolhemos ser amigos dos prazeres. Ou melhor dizendo, escolhemos o conforto. Nenhum remédio terá a ação esperada e desejada por um doente se sua composição for diluída ou seus ingredientes forem adulterados. Assim é o Evangelho de Jesus. Jamais poderá ser manipulado. Se isso acontecer, o pecador continuará sofrendo a triste ação do pecado em seu corpo e em sua alma. O Senhor Jesus poderia ter dito várias coisas e diversas outras recomendações ao mancebo de qualidade. Porém, o confrontou exatamente com respeito àquilo que ele mais amava, as riquezas e os bens desse mundo. Ao dizer àquele homem, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, o Senhor Jesus estava mostrando a ele e às demais pessoas presentes ali que, primeiramente, religiosidade não nos ajuda a sermos aquilo que Deus deseja que sejamos. Em segundo lugar, o fato de conhecermos as Escrituras Sagradas não fará de nós homens e mulheres agradáveis a Deus, pois essas coisas todas aquele homem disse a Jesus que conhecia e observava desde a sua adolescência, desde a sua juventude. No entanto, Jesus disse a ele, falta-te ainda uma coisa. E isso tinha a ver com uma vida não apenas de observância, mas de comprometimento em cumprir os desejos de Deus e de viver em conformidade com sua vontade. E se qualquer um de nós, seja por qual for a intenção e disposição no coração, afirmar que fazer a vontade de Deus é impossível ao ser humano porque somos imperfeitos, nós teremos que olhar com cuidado o que está escrito no Salmo de número 143, verso 10. O salmista disse, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O Senhor Jesus deu à sua igreja o poder de ser sal e luz nesse mundo. E isso ele deu à igreja para que ela interferisse no comportamento das pessoas por intermédio da pregação do Evangelho. O sal é para dar sabor, o sabor necessário, e a luz para mostrar a triste situação em que se encontra aquele que vive uma vida distante de Deus. Como igreja de Cristo, não fomos chamados tão somente para dizermos às pessoas que elas são amadas por Deus, embora essa seja a grande verdade, contida na palavra, mas para avisá-las também de que esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça e que se manifesta a sua ira contra todos aqueles que vivem em pecado e que deixam-se dominar pelo pecado, e essa afirmação é verdadeira, pois o Senhor Deus teve essa conversa com um homem que estava decidido a matar seu próprio irmão. No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7, lemos assim, se procederes bem, Deus dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Isso significa, meus irmãos, que todos nós temos que assumir nossas responsabilidades, principalmente quando o assunto é pecado, porque de acordo com as palavras do apóstolo, que foram dirigidas à igreja que estava na cidade de Corinto, lemos que todos nós, crentes e não crentes, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja mal. Isso está registrado na segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. E ele mesmo como pessoa era simples. E ele também afirmou essa verdade às pessoas ao dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sofisticação não fazia parte da vida que o Senhor Jesus levava. Sua vida e seu ministério aconteceram num cenário simples, em locais simples. Ele anunciou as boas novas do reino de Deus, demonstrou a presença do reino através de palavras, exemplos e ações, convidou pessoas para estarem e aprenderem com ele, sofreu as incompreensões do sistema religioso e político do seu tempo e também o ódio de algumas pessoas que por várias vezes tentaram matá-lo, até mesmo a pedradas. Morreu pendurado numa cruz, mas ressuscitou. Após sua ressurreição, encontrou-se com seus discípulos e comunicou-lhes que recebera toda a autoridade no céu e na terra e que, como Rei e Senhor, enviou seus filhos, seus discípulos, para anunciarem as boas novas, levando homens e mulheres a guardarem tudo o que ele ensinou, fazendo com que essas pessoas, por meio do batismo, passassem a fazer parte do seu reino, prometendo estar com eles todos os dias até o fim. No tempo certo, ele enviou o Espírito Santo aos 120 discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, e a promessa de Deus se cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo e saíram alegremente por todo canto, pregando a boa nova, a boa notícia de que Deus havia visitado o seu povo e havia concedido salvação, justiça e liberdade através de Jesus. Com o passar do tempo, meus irmãos, com o passar dos tempos, os cristãos foram se multiplicando, organizando igrejas, criando instituições, formas e ritos. Acontece, meus irmãos, que as instituições cresceram e suas estruturas se tornaram mais complexas, mais sofisticadas. E com isso, a simplicidade do Evangelho foi e está sendo substituída pela complexidade institucional. C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, fala sobre o tema da glutonaria e faz sérias afirmações. E afirma que uma das grandes realizações do maligno no último século foi retirar da consciência dos homens qualquer preocupação sobre o assunto glutonaria. E isso aconteceu quando o maligno transformou a gula do excesso na gula da delicadeza. Para C.S. Lewis, o problema da gula muitas vezes não está no excesso de comida, mas na sofisticação, na exigência de detalhes em relação à bebida, à comida. Olhe com atenção. Quando C.S. Lewis observou esses detalhes, ele olhou para pessoas que exigiam e exigem que o filé esteja no ponto ou o cozimento da massa esteja no ponto. Para muitos profissionais, fica impossível atender a exigências e a um paladar tão sofisticado. A simplicidade do ato de comer dá lugar à sofisticação gastronômica. Pessoas tão exigentes assim, segundo o autor e escritor C.S. Lewis, demitem cozinheiras, destratam garçons, abandonam restaurantes, cultivam relacionamentos falsos e terminam a vida numa solidão amarga. O ponto, meus irmãos, a que eu quero chegar nessa conversa com os irmãos, é que como Igreja de Cristo Jesus, corremos o mesmo risco. A simplicidade e pureza do Evangelho já não provocam prazer na maioria dos crentes, porque para a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, o que importa é a sofisticação da igreja. É o vaso tornando-se mais valioso que o tesouro contido nele. Meus irmãos,
Eu já ouvi comentários de pessoas dizendo o seguinte: eu não frequento determinada igreja porque lá não existe um departamento infantil que atenda às necessidades dos meus filhos. Eu compreendo perfeitamente essa preocupação. No entanto, o comportamento do crente, meus irmãos, deveria ser o de: se nessa determinada igreja a qual eu frequento não existe um departamento que eu sei que, se existir, irá ajudar a vida da igreja, então, como crente e servo de Cristo Jesus, eu devo me oferecer para executar aquele trabalho. Eu devo me colocar na brecha para auxiliar e socorrer aquele trabalho. Mas alguém poderá dizer: mas eu não tenho dom para trabalhar com criança. Eu não fui chamado ou chamada para trabalhar com adolescentes. Ok, eu entendo perfeitamente, compreendo perfeitamente a resposta. No entanto, devido à necessidade, nós temos que olhar para a carta de Tiago no capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Eu preciso crer que o Senhor há de me capacitar. Então, se eu não tiver disposição para pedir isso ao Senhor, significa que o problema maior está em mim e não na igreja a qual eu frequento. Olha, indiscutivelmente pessoas vão à igreja levando no coração algumas exigências inegociáveis. Se a música não estiver no volume perfeito, se o ar-condicionado não estiver no ponto exato, se a pregação não durar o tempo apropriado, contendo na mensagem o conteúdo que agrade a todos, principalmente ao meu paladar, se o bom uso dos aparatos tecnológicos não estiverem do jeito que eu gosto, é bem provável que eu não me agrade desta igreja. Essa postura, esse comportamento, meus irmãos, principalmente por parte dos líderes, é algo que tende a ser justificado pela tal excelência e qualidade. Por conta disso, é cada vez mais fácil encontrarmos cristãos que acharam, entre aspas, a igreja certa, do que os que simplesmente encontraram o evangelho. A sofisticação da igreja mantém o cristão num estado de espiritualidade falsa e superficial. A maior deficiência do cristianismo não está na forma, não está na liturgia. A maior deficiência do cristianismo não está na forma como nós apresentamos o culto, mas no conteúdo, naquilo que muitos líderes têm inserido no Evangelho. A verdadeira experiência espiritual requer um coração aquecido e não sentidos aguçados. Como igreja, precisamos clamar a Deus para que Ele, em sua graça, nos faça viver a vida cristã que o agrade. Precisamos elevar nossos afetos por Cristo, por seu reino, por sua palavra e pelo seu povo, pela igreja, e não pelos níveis de sofisticação e exigências institucionais. O que é que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos? O que o Senhor espera e deseja da sua igreja? Ele espera justamente o que encontramos nas palavras do profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Ali, o profeta Miqueias diz assim: com que eu poderei comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 rebeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Meus irmãos, o Senhor espera que nós nos agarremos à verdade.
porque os dias são maus e nós, como igreja de Jesus, a igreja de Cristo Jesus na terra, está caminhando nos seus últimos dias nesse mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos enriqueça com as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe por ter acompanhado essa postagem, esse áudio. Creio que na nossa próxima participação aqui, eu já terei resolvido essa questão da live, não é? Porque é muito interessante o vídeo. Mas, como eu disse, interessante mesmo é que a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Que Ele te enriqueça sempre e sempre mais na pessoa bendita de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana debaixo das mãos poderosas desse Deus. Grande abraço a você.